Bom dia a todos, bom dia a todas. Inicialmente, quero agradecer a presença de todos, principalmente dos membros da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Serzinha Brasil e o vereador Carlão. Também saudar aqui o nosso vereador que acompanha a presente audiência, o vereador Clemilton. Inicialmente, também quero me apresentar, eu sou o vereador Edivaldo, para quem não me conhece, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Hortolândia, que tem a finalidade de conduzir os trabalhos da presente audiência pública, que objetiva a apresentação do relatório resumido de execução orçamentária do 5º e 6º bimestre de 2024 e do relatório de gestão fiscal do 3º quadrimestre de 2024, que está sendo de 2024. Essa audiência vai ser transmitida pelo canal do YouTube, www.hortolândia.sp.leg.br. Desejo que todos sejam todos bem-vindos. Quero convidar os vereadores que se assentem aqui às mesas laterais. Eu gostaria de chamar o vereador Serzinha, que é o primeiro secretário, o vereador Carlão também, e o Clemilton, que compõe a mesa aqui também. Quiser compor a mesa? Também o nosso secretário adjunto, que fará a apresentação da presente audiência. O objetivo da presente audiência pública é avaliar o cumprimento das metas fiscais do Poder Executivo do 3º quadrimestre de 2024, conforme o artigo 9º do parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que assim reza. Artigo 9º. Parágrafo 4º. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o ministro ou secretário de Estado da Fazenda demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre e a trajetória da dívida, em audiência pública na comissão referida, no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição Federal, ou conjunta com as comissões temáticas do Congresso Nacional ou equivalente, nas casas legislativas, estaduais e municipais. Por outro lado, estamos esperançosos com a recuperação da economia e esperamos que os números que serão apresentados concretizem a nossa expectativa, pois confiamos no trabalho do Poder Executivo, especialmente dos técnicos da Secretaria de Finanças. Assim sendo, declaro abertos os trabalhos da audiência pública às 10h15. Gostaria de passar a palavra para o secretário adjunto Eduardo para fazer a apresentação dos resultados e convido aos vereadores para ocupar as cadeiras laterais para que a gente possa assistir à apresentação. Muito obrigado. Bom dia a todos, bom dia a todas, todo mundo que está presente aqui nessa importante audiência, todo mundo que também está nos acompanhando pela TV, pela internet, né? Agradecer ao presidente Edivaldo por esse momento importantíssimo e, em nome dele, cumprimentando todos os vereadores aqui presentes. Queria dar um agradecimento especial, um cumprimento especial também a todo o pessoal da Secretaria de Finanças que pôde estar aqui, né, porque, sem dúvida nenhuma, sem eles a gente não consegue chegar a esses resultados, né, que a gente vai apresentar aqui, num momento importantíssimo de transparência, né? São 3 audiências que a gente tem ao longo do ano, a cada 4 meses, para apresentar os dados. E, nesse caso aqui, são os dados muito importantes do final do ano passado, né, que compõem o exercício de 2024, todo o ano de 2024. Então, são dados importantes, resultados expressivos que a gente vai apresentar, né, e, obviamente, a gente tem o que comemorar pelos dados apresentados e tem também pontos de atenção, de alerta, como a gente tem que ter quando está na gestão orçamentária, financeira do município, né. Muita atenção tem que ter. E a gente sempre contou também com uma parceria fundamental aqui do Legislativo o tempo todo, e isso tem sido importantíssimo para a administração, para o governo. Quero agradecer aqui, em nome do secretário Bonadil, que está, inclusive, se recuperando aí de
de uma gripe forte, mas tem outra reunião, pediu para mim estar representando aqui, a Secretaria de Finanças, como adjunto. Anunciar aqui, na presença aqui de todos os técnicos e funcionários importantes que a gente tem na Secretaria de Finanças, que nós fizemos uma troca de comando importante na diretoria, nas diretorias, valorizando os funcionários de carreira, que são importantíssimos para a nossa secretaria e para a administração, para o governo. Então, no orçamento, o Cristiano Penha volta a ser diretor orçamentário, ele que é funcionário de carreira, economista, concursado, já tem aí perto de 20 anos de prefeitura, não está aqui hoje porque está de férias, até voltar e entrar no processo de planejamento do orçamento do PPA, que é uma tarefa dificílima. A Silvana Atanásio se torna, foi chamada e atendeu o chamado para ser diretora financeira, ela que está na tesouraria e como gerente da tesouraria há mais de 20 anos, então é a pessoa que está ali bastante habilitada para esse processo. É um processo de valorização dos funcionários, funcionários que são fundamentais, os técnicos são fundamentais para a gente poder chegar a estes números que a gente tem aqui e que ajudam a explicar também todo o resultado do governo, tudo que o governo tem feito, não só em 24, mas nos últimos anos. É um pouco isso que a gente vai demonstrar aqui nessa nossa apresentação. Puder soltar já? Estou. Então, nós estamos aqui na nossa audiência pública para avaliação das metas fiscais de 2024. Esse aqui é o chamado terceiro quadrimestre, ou seja, isso aqui envolve o ano inteiro passado. Vamos na primeira tela, porque a gente vai avaliar um pouquinho como se comportou a receita corrente do município. Vamos olhar um pouquinho aqui como foi a nossa arrecadação do município. Nós tínhamos ali, na primeira linha, ali, uma receita prevista de receita corrente, de 1.689 milhões, e nós conseguimos praticamente atingir essa receita toda. 1.685 milhões foram realizados nesse período. Impostos, taxas e contribuições, que são exatamente onde nós temos aí os valores referentes à arrecadação do IPTU, do ISS, do ITBI, que são impostos municipais, nós tínhamos previsto 470 milhões, arrecadamos 473, então conseguimos atingir a meta, inclusive um pouquinho acima. Contribuições, principalmente aí patronais e contribuições previdenciárias, e também a CIP, Contribuição de Iluminação Pública, nós também atingimos ali, superamos a meta prevista. Gostaria de chamar a atenção, e aí eu acho que é um ponto importante, das transferências correntes, que é onde nós ficamos um pouco abaixo. Eram 984 milhões previstos, nós arrecadamos 964, ficamos 20 milhões abaixo. Aqui, nós temos que valores de arrecadação do ICMS, do IPVA, do Imposto sobre Veículos, e dos recursos do SUS, do Fundeb, os recursos federais, do Imposto de Renda, importantes, que são repassados também para o município, e, fundamentalmente, um recurso chamado salário-educação. Salário-educação é o recurso que vem do Ministério da Educação para o pagamento aqui para nós, principalmente da merenda. E aqui, por uma decisão ali judicial, em 2023, ali no âmbito do STJ, houve uma mudança de cálculo e de repartição do salário-educação para o Brasil inteiro. E a maior parte dos municípios do Sudeste, do Sul, andaram perdendo com esse recurso. Perdendo esse recurso. Então, nós perdemos ali, nesse recurso, uns 15 milhões de reais. Mas, obviamente, nós não podíamos descontinuar o serviço de merenda, fundamentalmente a merenda, pagamento da merenda escolar. Então, nós conseguimos, com o Tesouro Municipal, cobrir esse custo. Mas, de qualquer maneira, boa parte dessa frustração ali de arrecadação se refere ao salário-educação.
né, que, aliás, todos os municípios do Sudeste e do Sul perderam, né. Então, esse talvez seja a explicação mais importante que a gente precisa passar sobre essa questão das receitas correntes. De qualquer maneira, nós chegamos muito próximos de toda a arrecadação com receitas correntes aqui em Hortolândia. Um esforço muito grande de arrecadação. Assim como, né, se a gente for comparar, e isso é uma matéria muito importante, 2023 com 2024, nós tivemos um aumento de 13% na arrecadação da receita corrente. Aquilo que a gente arrecadou em 23, comparado com o que nós arrecadamos em 24, o aumento foi de 13%. Nós passamos de 1.489 para 1.685. Então, também, uma série de esforços de arrecadação, né, que ajudaram a gente a atingir os objetivos e ainda, no caso, em comparação com 23, superar um pouco as expectativas. Com relação à receita de capital, veja, as operações de crédito tão importantes, aprovadas aqui por essa casa, e são fundamentais para os investimentos no município, nós também tivemos um aumento de arrecadação, passamos de 45 milhões para 52 milhões. Fundamentalmente, aí as operações de crédito, que passaram de 25 para 34 milhões. Quando eu estou falando operações de crédito, estou falando operações de crédito junto à Caixa Econômica Federal, junto à CAF, Cooperação de Fomento, e principalmente junto ao Fomplata. Todas elas operações que contaram com apoio importantíssimo aqui dessa casa, aprovando. E elas são fundamentais para os investimentos em infraestrutura no município. São fundamentais, né? Então, aqui você tem um panorama importante com o aumento dessa receita de capital de 14% em relação a 2023. Então, esse tem sido um esforço muito grande de arrecadação, né? Não poderia ser diferente. As principais receitas, quando a gente fala quais são as principais receitas aí arrecadadas, nós sempre temos o ICMS em cima, né? O ICMS é importantíssimo. O ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é arrecadado pelo Estado e é repartido com os municípios. Então, essa é a nossa cota parte. 276 milhões em ICMS foi arrecadado no ano passado. Logo depois, vejam, tem o ISS, que é o Imposto Municipal, importantíssimo, e nós temos tido uma participação importante. Municípios médios e grandes, como o caso de Hortolândia, né, que tem um setor de serviço importante, empresas prestadoras de serviço importantes, tal, tem o ISS como um imposto muito importante. Ele representou aí, foi o segundo imposto, né, mais importante na arrecadação, 265 milhões. Depois, os recursos do Fundeb, né, do Fundo de Desenvolvimento do Ensino, né, recursos para a educação, 193 milhões, e recursos do SUS, 130 milhões, recursos para a saúde. O recurso do FPM, que é federal, também importantíssimo, quer dizer, o SUS também o FPM, recursos importantíssimos aí, que vem do imposto de renda, do IPI federal, que é repassado através do Fundo de Participação dos Municípios, com 103 milhões, e aí vem o IPTU, o IPVA, o ITBI e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Então, essas são as principais fontes de arrecadação nossa, para vocês terem uma ideia, né, do que nós estamos falando. A variação de 2023 para 2024 também é importante a gente destacar. Veja que o ICMS, nós arrecadamos 9%, quase 10% acima do que tínhamos arrecadado em 23, né, ali na primeira linha, quase 10% a mais. O ISS arrecadamos quase 26% a mais. Né. Fundeb, 15%. SUS, teve uma pequena queda, mas nós ainda assim tivemos uma arrecadação muito importante do SUS, 130 milhões. FPM acima, IPTU acima do que a gente tinha arrecadado anteriormente, IPVA um pouco acima, ITBI também, e o FNDE, esse Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, entra aí o tal do salário educação que eu comentei. E aí a gente tem uma queda, porque, de fato, mais de 15 milhões de queda foi do salário educação, né? Isso atingiu aí, como a gente já adiantei, praticamente todos os municípios médios e grandes do Sul e do Sudeste, né, e em São Paulo em especial. Há uma mudança de critérios nacional, incentivando, repartindo esse recurso à educação, principalmente para as regiões e municípios mais pobres do Brasil.
né? Então, esse é a razão da queda desse repasse. E aí os municípios têm que cobrir com o Tesouro, né, com o recurso do Tesouro, aquilo que o salário de educação não conseguiu atingir. Então, eu acho que essas explicações aqui nos ajudam a entender um pouco como foi o comportamento da receita, né, da nossa arrecadação. E do ponto de vista da despesa, nós temos aqui alguns dados importantes, né, em 2024, aqui, quando você pega as últimas colunas ali do acumulado, do que aconteceu no ano inteiro, né, a gente divide aí em despesas correntes e despesas de capital. Despesa corrente é o custeio, e despesas de capital são os chamados investimentos aí na máquina, os investimentos da administração, do governo. Então, despesa corrente, pessoal em encargos, né, o pagamento de pessoal em encargos é importante, foram 630 milhões empenhados e liquidados, pagos aí ao longo de 2024. Isso representa, para vocês terem uma noção, cerca de 40% da nossa folha, da nossa despesa total, né? Nós estamos abaixo, vocês vão ver, de todos os limites, nós estamos dentro, bem com folga, dentro dos limites, mas tem um peso grande, aliás, como em qualquer lugar, o pagamento da folha e dos encargos da folha, 40%. Juros e encargos da dívida, que também entram nas despesas correntes, aí da dívida que a gente acumula a partir das operações de crédito, tal, representa 1,95, então vejam que, apesar de todas as operações de crédito que a gente tem, apesar de todos os investimentos que estão sendo possíveis pelas operações de crédito, ainda o pagamento de juros representou aí menos de 2% da nossa despesa total. Outras despesas correntes, aí é o custeio de toda a administração, todos os outros contratos de custeio, de manutenção, representaram 44% do gasto, 689 milhões. Despesas intra-orçamentárias, que são aquelas principalmente com o Ortoprev, 85 milhões e mais algumas outras. E quando a gente olha os investimentos, a gente tem um valor de 4% para investimentos, e aí quando a gente está falando em investimento, nós estamos falando em obras, efetivamente, de infraestrutura, obras pela cidade, ampliação dos equipamentos, construção de novos equipamentos e compra de material permanente, compra de veículos, computadores, enfim, mobiliário e tal. Isso representou 4% da nossa despesa no ano passado, 62 milhões. E a amortização da dívida é quando você já vai pagando o principal da dívida. Importante que se diga que nós já estamos encerrando, esse valor cresce um pouco agora, porque nós estamos encerrando algumas amortizações importantes. O pagamento, por exemplo, da chamada CAF1, que foi o empréstimo da Ponte Estaiada, lá atrás, já estamos terminando. Entre 26 e 27 termina o pagamento dessa operação de crédito, ela sai do nosso orçamento, acaba, né? A operação que foi importantíssima para implementar a Ponte Estaiada, né, e abrir todo esse corredor de desenvolvimento na cidade. Então, isso agora nós temos um aumento dessa amortização até para poder finalizar o pagamento. A amortização é o principal, né, da dívida, é o pagamento principal, não são os juros. Então, nós estamos nesse momento aqui. O valor total de despesa é de 1.553 milhões. Esse foi o valor total. Nós podemos aqui já olhar um pouquinho, antes disso, o resultado orçamentário. Vamos lá. Que aí é o resultado, a diferença entre receitas e despesas, basicamente. Então, quando a gente olhar o resultado orçamentário, nós estamos tratando as diferenças entre receitas realizadas, né, e as despesas. E aí a gente vai ter o resultado, né? É isso que eu quero chamar um pouco a atenção. Separando aqui, lógico, por Câmara Municipal, Instituto de Previdência e a Prefeitura. É bom a gente chamar a atenção para a primeira linha ali, recursos próprios. Tá? Recursos próprios são os recursos do Tesouro Municipal. Não são vinculados, não são transferências de Estado, da União, tal. É recurso do Tesouro Municipal. Essa linha mostra a nossa luta, a nossa busca, e aí a gente conseguiu, por manter um equilíbrio orçamentário, né? Mesmo com todas as despesas que a gente precisa fazer para manter toda a estrutura funcionando, com uma arrecadação boa, mas a gente conseguiu, nesse período, ter uma receita realizada com recursos próprios, né, recursos municipais, recursos do Tesouro Municipal, de 973 milhões,
E aí entra o quê? Entra, como eu já falei, o IPTU, o ITBI, o ISS, a transferência do ICMS, né, a transferência do IPVA, também é do Estado, e principalmente, e também o FPM, transferência da União. Esses são as principais fontes de recurso próprio, recursos que vêm para o caixa do Tesouro e que a gente utiliza dentro das necessidades aqui do município e da administração. O que a gente tem ali? Com 973 milhões, quase 974 arrecadados, e 939 que foram empenhados, 930 que foram liquidados, e praticamente esse valor foi pago. Então, nesse período, nós conseguimos aí ainda manter um superávit orçamentário na fonte do Tesouro de 34 milhões. É a busca por manter um equilíbrio, né? Um equilíbrio das contas, né? Esse é o grande esforço, é o grande desafio, né? Além de investir, além de procurar melhorar as condições de vida da população, investir em infraestrutura, desenvolver o município, trazer políticas públicas importantíssimas para a Hortolândia, enfim, nós temos esse desafio aqui, que é manter ainda as contas equilibradas. Para que os senhores entendam, se a gente não mantém as contas equilibradas, a gente não consegue convênios, não consegue emendas, não consegue operações de crédito, não consegue nada. Isso é um grande esforço, né? Não só o Tribunal de Contas acompanha todas as nossas contas, como a Secretaria do Tesouro Nacional acompanha todas as nossas contas e dá nota para a nossa classificação, para a nossa forma de administrar as finanças, né? E são eles que aprovam ou não aprovam, por exemplo, as operações de crédito, né? Então, inclusive, não basta, às vezes, ter um projeto bom para buscar uma operação de crédito. Você tem que ter as contas em ordem com o relativo superávit, senão você não aprova, não tem jeito, né? O Secretaria do Tesouro Nacional é o guardião das contas nacionais, de tudo que se faz em termos de finanças no Brasil inteiro, né? Então, a gente precisa estar muito atento, e tem o Tribunal de Contas, e tem outros órgãos de controle que também estão acompanhando as nossas contas o tempo inteiro. Então, esse talvez seja o principal indicador aqui que nos ajude a entender o esforço que a gente buscou. Recursos federais, a queda ali, de novo, boa parte dela se deve àquele problema que eu salientei, do salário e educação, né? E aí não teve jeito, aí todos os municípios tiveram que se adaptar de alguma forma e cobrir com o Tesouro. Não teve jeito, né? Você não pode descontinuar o serviço de merenda, a alimentação escolar. Então, né, nós tivemos que cobrir com os recursos próprios. A Câmara Municipal aqui, vocês não precisam levar em consideração, porque, na verdade, a receita realizada, a Câmara não tem receita, né? A Câmara tem direito aos duodécimos, que é da administração, né? O Poder Executivo tem que repassar os duodécimos da Câmara Municipal. Então, vocês não têm receita, né? Receita no sentido de tributária, de arrecadar, né? É só isso, né? Esse quadro só representa isso. Então, nós tivemos um esforço muito grande para manter as contas equilibradas. E a gente vai observar esse esforço aqui nas próximas telas, nos principais indicadores e limites que a gente tem constitucional. Quais são esses indicadores? De um lado, o chamado resultado nominal. O resultado nominal, basicamente, é a variação da dívida nossa, da dívida pública de um ano para o outro, né? Essa é uma das formas de calcular o resultado nominal, né? Quanto que a nossa dívida variou de um ano para o outro, né? A nossa dívida variou, quando a gente pega a dívida fiscal líquida, que é ali a terceira linha de baixo para cima, ali, dívida fiscal líquida, que é a nossa dívida toda, os empréstimos, tal, menos todas as deduções que a gente pode fazer da dívida, os ativos que a gente tem disponível, haveres que a gente tem. Então, quando a gente vai olhar essa dívida, a dívida passou de 148 para 250, basicamente, é bom que se diga, por quê? Porque a dívida da CAF1, da Ponte Estaiada, ainda não saiu dos nossos balanços, né? Nós vamos terminar a pagar, amortizar ela daqui a 2 anos, então está terminando, mas ela não saiu do nosso balanço, e já começou a entrar a operação de crédito Fomplata, que, aliás, tem um conjunto de ações e obras aí pela cidade, né, por conta do Fomplata, dessa operação de crédito que a gente contratou, por sinal, em 23 e começou a ter recursos em 24. Então, por isso a dívida variou positivamente. Mas, ainda assim, a variação foi de 109 milhões e nós tínhamos uma meta fixada de 115. Essa meta fixada,
apresentada para o Tribunal de Contas, apresentada para a STN, para a Secretaria do Tesouro Nacional, olha, a nossa dívida deve variar em 115 milhões. Ela variou em 109, ficou abaixo. Então, isso nos dá sinal verde aí nessa questão. E como resultado disso, um outro indicador super importante quando a gente está falando da dívida, e que a Secretaria do Tesouro Nacional olha o tempo todo, o Tribunal de Contas olha o tempo todo, que é o limite de endividamento. Qual o limite de endividamento que a gente tem? Né? Pela resolução lá do Senado Federal, a resolução 40 de 2001, que todos os municípios devem seguir, né? Nós temos um limite de endividamento de 120% da receita corrente líquida, ou seja, o tamanho da nossa receita corrente líquida, a gente pode contrair o financiamento, operações de crédito, de 120%, ou seja, 1,2 vezes o tamanho da nossa receita corrente líquida. Essa é a resolução, todo município tem que se enquadrar nisso. Essa é a margem que a gente tem para contrair operações de crédito, né? E a gente tem um valor total muito baixo. Muito baixo. Nós temos um endividamento de 18,7%. Nossa dívida consolidada líquida é 254 milhões, só que a nossa receita corrente líquida no ano passado foi de 1,356 bilhões. Então, o valor que a gente tem contraído, né, de operações de crédito é muito abaixo dos limites máximos permitidos, né? Então, eu chamo a atenção para esse indicador porque o Secretaria do Tesouro Nacional, eles vão olhar para isso também, quando eles tiverem que aprovar, analisar alguma solicitação, algum pedido de operação de crédito nosso. Aliás, como eles fazem com qualquer município. Então, esse é um dado super importante, o que mostra que a gente vem conduzindo, vem mantendo a dívida num patamar bastante aceitável, bem tranquilo. E um outro dado que é muito analisado pelo Tesouro Nacional e pelo Tribunal de Contas é o nosso resultado primário. O resultado primário nas finanças públicas, na análise sobre as finanças públicas, o que representa o resultado primário? Se fala tanto por aí, no Brasil inteiro, resultado primário, resultado primário. Resultado primário é você pegar tudo que você arrecada, menos as receitas financeiras, no caso, as aplicações financeiras, né, que o município tem, e as operações de crédito que ele recebeu, né? Isso aí não conta na receita. É todo o resto da receita, menos a receita financeira. E você confrontar isso com toda a despesa que você teve, menos as despesas financeiras. Quais são as despesas financeiras? Com juros e com amortização da dívida. Então, é o que a gente chama de receita fiscal menos despesa fiscal. Isso é resultado primário. Isso é o chamado resultado primário. Isso vale, esse é o debate que existe em qualquer lugar, para as contas do governo federal, para as contas do governo estadual, para as contas de todos os municípios. E é importante você manter um certo superávit. Tem sempre essa discussão. Olha, eu preciso manter minhas contas equilibradas, né, de preferência com um pouco mais de arrecadação do que de despesa. Vejam que a sintonia é muito fina aí, gente, porque, lógico que você tem que discutir o superávit primário, é importante e tal, mas também eu sou da linha que não faz sentido a administração ficar economizando recursos, né? O recurso tem que ser todo que é arrecadado, você tem que fazer o máximo possível para colocar a serviço da população, melhorar a vida da cidade, das pessoas. Então, ficar fazendo caixa também não faz sentido. Mas, né, você tem que ter um certo superávit primário. Para quê? Para poder pagar juros da dívida, amortização da dívida, você tem que ter, né? Esse é o grande, para manter as contas como um todo equilibradas, né? Então, esse é o desafio que a gente tem, né? E não pode manter em desequilíbrio total essas contas. Então, a sintonia é sempre muito fina ali, mas a gente conseguiu arrecadar, no total das receitas fiscais, 1.447 bilhões e gastar, como despesas fiscais, 1.382 bilhões, deu ali uma diferença de 65 milhões. Esses 65 milhões, bom, lógico que aqui tem os recursos que a gente tem que pagar com juros, com amortização, enfim, da dívida. Então, essa sobra nunca é uma sobra, tá?
Mas a gente vai mantendo com um pequeno superávit e as contas relativamente equilibradas, mesmo com todas as necessidades e demandas que a gente tem na administração, normais. Isso também é muito observado pela Secretaria do Tesouro Nacional e pelo Tribunal de Contas. Estão sempre olhando isso, de todos os lugares, né, em todos os municípios. Sem um pequeno superávit primário, você corre o risco também de não ter as contas aprovadas, né? E aqui é o chamado quadro dos restos a pagar. Também isso aqui é uma questão super importante. O que é o restos a pagar? Restos a pagar é uma despesa do exercício anterior, ou seja, foi empenhado no exercício anterior e não foi liquidado ou não foi pago no mesmo exercício. Normalmente, são despesas que acontecem ali no mês de dezembro e que você vai acabar liquidando, pagando em janeiro, fevereiro do ano seguinte. Normalmente é isso, o grosso dos restos a pagar. Você usou o orçamento de um ano, mas você vai pagar mesmo no ano seguinte, no começo, nos primeiros meses do ano seguinte. Isso é o que a gente chama de restos a pagar. A gente fez um esforço muito grande para reduzir os restos a pagar, agora no final de 24. Importante procurar pagar tudo que tinha que ser pago ali em 24 e não carregar muito para 25. Isso é um esforço normal, principalmente no último ano de mandato. A gente não pode deixar essas coisas crescendo, porque isso também impacta depois o financeiro do ano seguinte. Então, vejam, lá em 23 para 24, nós tivemos um restos a pagar da prefeitura, que é o maior. Nós tivemos restos a pagar processados, de 16, quase 17 milhões. O que eu chamo de processado? Processado é uma despesa que foi empenhada e foi liquidada. Então, já foi até comprovado o gasto. Só não foi paga, mas foi liquidada. Quando a gente liquida, é porque a gente comprovou o gasto. Aquele gasto realmente foi feito. E nós tínhamos 86 milhões de restos a pagar não processados, ou seja, essas não tinham ainda a liquidação, não tinha comprovação ainda do gasto, só estava empenhado. Bom, isso foi em 23. Em 24, a gente está passando com um valor muito menor. Nós estamos passando já com 28 milhões processado e 32 não processados, Esse foi o processo, o que aconteceu agora para 2025, final de 24 para começo de 25, nós procuramos dar uma higienizada e fizemos uma avaliação grande também sobre essas despesas não processadas. Isso saiu aqui nos registros nossos, no balanço, mas, com certeza, uma parte dessas despesas acabaram não sendo efetivadas, e aí esses resultados, esses valores puderam ser cancelados, como, aliás, preconiza o Tribunal de Contas. Não tem sentido você ficar com despesa empenhada, sem liquidar, ali, como restos a pagar não processados. Essa foi uma discussão importante que a gente procurou para também ajustar, quer dizer, manter o equilíbrio das nossas contas, manter o equilíbrio fiscal nosso. Isso muito em atendimento a um artigo chamado artigo 42, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós temos que ter muita responsabilidade com relação a restos a pagar. Essa aqui é por entidades, vejam lá, recursos próprios, que é esse esforço importante. Aqui é por fonte também, fonte de recursos. O esforço maior nosso, obviamente, foi na fonte de recursos próprios, a fonte 1, a fonte do Tesouro Municipal. Vejam que em 23, os restos a pagar eram de 11 milhões processados, 56 não processados. Isso passou para 24. Em 24, agora, os restos a pagar foram de 22 milhões processados e 10 só não processados. Então, aqui já houve uma busca por reduzir realmente restos a pagar que não tinham sido liquidados, não foram processados, só deixando algumas coisas muito urgentes, muito necessárias, porque o contrato já tinha vencido, enfim, aí você não tinha como não utilizar o orçamento do ano seguinte. Eu acho que esse é um indicador, isso aqui é um grande esforço também de manter equilíbrio nas contas, fazendo uma gestão correta dos restos a pagar. E, finalmente, outros dados absolutamente fundamentais e importantes para as contas municipais e, obviamente, para o desenvolvimento do município. Os valores aplicados no ensino, nós temos uma aplicação mínima obrigatória, aliás, isso é constitucional, isso é da Constituição Federal. O município tem que aplicar no mínimo 25% da sua receita de impostos e transferências na educação.
E aí nós conseguimos atingir, no final do ano passado, um valor de 29,46%. Nós aplicamos 297, esses valores pagos, né? Se a gente for considerar valores liquidados, 301 milhões, ou 29,90%, na verdade, quase 30%. E o nosso mínimo obrigatório é de 25%. Então, aqui é um esforço importante, permanente, de investimentos na educação do município, para o município seguir mantendo, inclusive, indicadores da educação elevados, né? É um esforço enorme, né? E isso tem impacto, logicamente, nas nossas despesas. Mas isso tem sido uma constante, e esse valor, inclusive, em 24, foi maior que 23. Nós conseguimos evoluir aí nas despesas, nos investimentos com a educação no município. Então, o mínimo de 25 era o mínimo obrigatório, constitucional, nós aplicamos 29,46, despesas pagas, efetivamente pagas, empenhada, liquidada e paga, né, em 24. Fundeb, aqui são os recursos do Fundeb, do Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Básico, né? Os recursos que vêm ali de uma série de fontes de recursos, né? E esses são importantíssimos, principalmente para quê? Para o pagamento da folha da educação, né? Do magistério, dos professores, também de alguns profissionais ligados à educação, de funcionários, e nós tivemos uma aplicação praticamente integral do valor, de todo o valor recebido, né? Tudo que nós recebemos, nós chegamos a empenhar, recursos recebidos do Fundeb, 199.784.000 foram os recebidos no ano. Nós empenhamos 199.139.000, né? Ou seja, 99,67%. Liquidamos 99,67% e pagamos 98% dos recursos recebidos. Para vocês terem uma ideia, o mínimo, né, há uma obrigatoriedade de você aplicar no ano 90%. Nós aplicamos 98% pagos dos recursos recebidos pelo Fundeb no exercício de 24. E alguma diferença fica para ser paga, e foi paga em janeiro, fevereiro, né, de 25. Então, aí são restos a pagar que você pode tranquilamente utilizar, porque tem o recurso lá do Fundeb, você vai pagar alguma diferença em 25. Mas, praticamente, todo o recurso recebido foi aplicado, foi investido no magistério, profissionais da educação básica, profissionais, também outros profissionais, mas a grande parte são os profissionais da educação básica, aí, considerando professores e alguns outros funcionários também que atuam nas escolas. Bom, nas últimas telas aqui nossas, nós temos aqui a aplicação na saúde. Saúde é outra área importantíssima, né? Outra área em que você tem aqui uma obrigatoriedade constitucional de aplicar no mínimo 15% das receitas de impostos e transferências de impostos, pelo menos 15% o município tem que investir na saúde, né? Isso daria um total de 149 milhões, isso seria o mínimo. Nós investimos 164 milhões, 16,51, chegamos a pagar 159,6 milhões, né? É bom que se diga, nós já chegamos a aplicar um pouco mais na saúde, mais do que 16%, 17%, 18%, mas nesse ano de 24, como em 23, nós tivemos aportes e investimentos importantes federais na saúde. E o Estado também fez alguns aportes importantes. Então, o gasto na saúde é uma combinação de recursos federais, do SUS, estaduais e municipais. Então, a gente conseguiu, com 16%, seguir mantendo acima do mínimo, aplicando, investindo na saúde, mas os recursos federais e estaduais também ajudaram muito, né? Em 24, como, aliás, em 23 também já tinha acontecido. Então, esse é um dado importante para a gente poder levar em consideração. Finalmente, essa aqui é a última questão que a gente precisa apresentar, é a despesa com pessoal, né? Isso também é despesa com o pagamento da folha e dos encargos da folha. De novo, isso aqui é fundamental, de novo, isso aqui é decisivo, o Tribunal de Contas olha, STN olha, todo mundo está de olho nessa questão. Você tem um mínimo, aliás, um limite prudencial, um limite máximo para gastar. O máximo é 54%, todas as despesas que você tiver com a folha, com os encargos da folha,
né, você só pode gastar, no máximo, 54% da receita corrente líquida do município. Mas, na verdade, se você ultrapassar o limite prudencial, que é de 51,3%, já começa a ter uma série de restrições. O município já começa a ser vigiado, começa a ter uma série de penalidades, né? E você vai ter que reduzir despesas, de várias formas, né? Então, na verdade, você não pode nem chegar a 51,3%, na prática não pode. Os municípios que chegam ou ultrapassam isso já estão em sérias dificuldades, né? A gente vem mantendo aí um valor de 40,21%, como eu acho que até tinha mostrado uma outra tela, em torno de 40% de despesas com o pessoal e encargos, né, em relação à receita corrente líquida. Esse é um outro limite fundamental que tem que ser observado por todos os municípios, né, e Hortolândia tem ficado aí dentro de limites corretos, adequados nesse tipo de gasto. Então, com esses dados, eu concluo aqui a nossa exposição dos principais indicadores, das metas que a gente tinha, dos desafios que a gente tinha em 24, que a cada ano que passa são situações mais desafiadoras para a gente, mas a gente conseguiu aqui nesse período, né, manter investimentos em alta, manter as contas públicas equilibradas, fazer os investimentos necessários na educação, na saúde, conforme são definidas as metas, e manter também os indicadores de dívida, de gasto com pessoal, dentro dos parâmetros, aliás, bem abaixo dos parâmetros necessários. Então, esse foi o grande esforço da administração do governo em 24, um ano, logicamente, particularmente desafiador, mas a gente consegue, aí, com todos os desafios enfrentados, entregar as contas de uma forma bem saudável e que nos ajudam agora a um próximo período de 25, 26, aos próximos desafios que a gente tem nesse ano, né, de ampliar investimentos, ampliar conquistas, ampliar políticas públicas, enfim, melhorar ainda mais a vida de todos aqui no município de Hortolândia. Então, queria agradecer a oportunidade e passar a palavra aos senhores aí para considerações, questionamentos e observações, né? Eduardo, muito obrigado pelas explicações. Agradecer ao Eduardo aí pelas palavras, foi bem explicado, está tranquilo. Eu também quero agradecer, Eduardo, pelas explicações, Deus abençoe, e eu também estou tranquilo, Edvaldo. Vereador Camilton. Só parabenizar pela transparência, o que o senhor trouxe aqui na casa, e estamos juntos nessa missão aí de fazer uma melhor governabilidade para a Hortolândia. Alguma pessoa do público aí que queira fazer algum questionamento, está à disposição. Caso não tenha, quero agradecer também à equipe da Secretaria de Finanças pelo suporte que tem nos dado aí na condução dos trabalhos e na gestão, né, para que a gente consiga obter esses resultados aí. Agradeço a todos e declaro, então, encerrado a audiência pública aqui na Câmara Municipal.